Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Elias Santana, da Igreja Sede, e é um prazer estarmos juntos para compartilharmos com os irmãos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Estamos estudando o livro do Deuteronômio, é o 5º livro do Pentateuco, estamos encerrando o Pentateuco. E esse livro ele tem uma peculiaridade, ele registra as últimas palavras de Moisés ao povo de Israel. O povo está acampado nas campinas de Moabe, já na iminência de entrar na terra prometida. E Moisés aqui traz ao povo suas últimas palavras. Aqui ele já sabia que não entraria na terra prometida, porque Deus assim já o tinha advertido. Então ele traz ao povo admoestações, orientações que são importantes para que eles pudessem viver felizes na terra que Deus havia prometido a eles. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 8, e nesse capítulo de número 8, Moisés ele chama a atenção do povo exatamente para que se lembrem de tudo aquilo que eles passaram durante esses 40 anos de peregrinação no deserto. Moisés chama a atenção do povo para o fato de que o deserto foi uma escola para esse povo, um aprendizado, um momento de disciplina de Deus para o povo. Ali o povo foi testado, foi colocado à prova. Deus queria testar a intenção do coração daquele povo, ver se de fato aquele povo estava disposto a obedecê-lo ou não. Ele vai falar também das belezas da terra prometida e vai alertar o povo para que tenham cuidado com o orgulho e com a idolatria. Então isso nós veremos no capítulo 8. Te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 8 do livro de Deuteronômio. O versículo 1 diz assim: Portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos antepassados. Veja, meu irmão, que Moisés ele começa o capítulo 8 chamando a atenção do povo para o fato de que eles deveriam viver uma vida de obediência. Que a obediência era a principal condição para este povo possuir a terra e desfrutar da terra que o Senhor havia prometido para eles. Ouvir a palavra de Deus, lembrar-se dela e obedecê-la era a condição sine qua non para este povo viver uma vida feliz na terra que o Senhor prometeu. A vida cristã, meu irmão, ela não é diferente disso. Se nós queremos ter uma vida cristã abençoada e feliz, nós devemos obedecer à palavra do Senhor, guardá-la em nosso coração e viver de acordo com a palavra de Deus. O versículo de número 2 diz assim: Trazei sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Neste versículo, Moisés chama a atenção do povo para o fato de que o período de peregrinação no deserto foi um grande teste que Deus aplicou ao seu povo. Deus estava pondo o seu povo à prova para que fosse manifesta todas as intenções do coração deste povo e Deus pudesse tratá-los, levando-os a uma vida de humildade, tirando deles toda a arrogância e soberba e colocando no coração deste povo um desejo de obedecer à sua vontade. Não que Deus não soubesse o que estava de fato no coração daquele povo. Deus conhecia, porque Deus conhece os corações. Nada se esconde, nada se oculta do olhar de Deus. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir Davi como rei de Israel, Samuel queria fazer a escolha de acordo com aquilo que ele estava vendo. Mas Deus adverte Samuel para o fato de que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê apenas a aparência, mas Deus vê o coração. Deus conhece o coração.
Mas aquele povo não conhecia o seu próprio coração, assim como nós também não conhecemos o nosso coração. Nosso coração é enganoso. O profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Somente Deus conhece o coração do homem, mas Deus precisava colocar aquele povo à prova para que todo o mal existente em seu coração fosse exteriorizado, a fim de que pudesse ser tratado pelo Senhor. A forma como reagimos diante das provas, diante das dificuldades do dia a dia, revelam de fato o que há dentro do nosso coração. Em várias ocasiões, o povo de Israel viu-se faminto, com sede, cansado, durante toda essa jornada pelo deserto. E foi exatamente nesse momento que se revelou o que de fato havia no coração desse povo. Um coração inclinado à desobediência, à murmuração, à reclamação, a questionar Deus em seus planos e em seus caminhos. Quando Deus, irmãos, permite uma circunstância difícil em nossas vidas para nos colocar à prova, resta-nos confiar em seu amor, confiar no seu cuidado e assim crescermos e amadurecermos diante da prova. Caso contrário, vamos cair no mesmo erro deste povo, de tentar o Senhor e viver uma vida infeliz. A diferença, irmãos, está exatamente em crermos nas promessas de Deus para a nossa vida e confiarmos que o Senhor está cuidando de nós e Ele nos conduzirá ao longo de toda a nossa caminhada para a glória do seu nome e para o nosso bem. O versículo 3, ele diz assim: Ele te humilhou, te fez sentir fome e te alimentou com um maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Quando Deus envia o maná para o povo de Israel, Deus estava ensinando este povo não somente a obediência, mas a viver uma vida completamente dependente de Deus. O maná deveria ser colhido todos os dias pela manhã, e uma porção diária. Eles não necessitavam guardar o maná para o dia seguinte, pois eles deveriam confiar que no dia seguinte Deus proveria a sua necessidade. E quem não confiasse no Senhor e desobedecesse a esse mandamento, veria o maná apodrecer e não ser mais útil para ser aproveitado. Então, Deus estava ali testando esse povo, para que eles pudessem obedecer a sua palavra e confiar na provisão de Deus para a sua vida. O maná, irmãos, era mais do que um sustento físico para aquele povo. Era um símbolo do Messias, o pão vivo que desceu dos céus. Jesus, no capítulo de número 6 do Evangelho de João, ele se declara o pão da vida. Ele diz: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aquele que de mim se alimenta vai ter vida eterna. Então Jesus é esse alimento espiritual para a nossa vida. É interessante observar que quando Jesus sofreu a tentação no deserto, lá no capítulo 4 de Mateus, o diabo ele se manifesta a Jesus e ele diz: olha, transforma essas pedras em pães. Tu não és o Filho de Deus? Jesus responde ao diabo: está escrito. Então Jesus cita exatamente esse texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Veja que Jesus está dizendo que a palavra de Deus é alimento. Ele era a palavra viva de Deus. E ele deixou-nos a sua palavra como um alimento espiritual para a nossa vida. O Senhor estava ensinando os israelitas a buscar nele o seu pão de cada dia e a começar o dia meditando na palavra de Deus. Aqueles que obedecessem a Deus na responsabilidade diária de recolher o maná estariam mais propensos a obedecer aos outros mandamentos do Senhor.
Isso nos faz lembrar, irmãos, que o nosso relacionamento com a palavra de Deus indica o nosso relacionamento com o Deus da palavra. O versículo de número 4, ele fala do cuidado de Deus para com o seu povo. Diz assim o versículo 4 do capítulo 8 de Deuteronômio: as vestes que usavas não se envelheceram, tampouco os teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Vejam que o cuidado de Deus não era apenas quanto à alimentação daquele povo. Deus estava preocupado com o que aquele povo vestia. Deus estava preocupado em dar a eles uma veste que não se rompia, que se preservou durante toda essa caminhada. Deus estava preocupado com os seus pés, com as sandálias dos seus pés, para que não se desgastassem e seus pés ficassem ali inchados durante essa caminhada. Isso nos faz lembrar Jesus Cristo, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 25, quando ele começa a tratar da questão da ansiedade. Ele diz: não estejam ansiosos, inquietos, questionando o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou o que havemos de vestir. Deus sabe que nós necessitamos de todas essas coisas, e Ele é quem cuida de nós. E nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, confiando nesse cuidado do Senhor. Talvez, por causa dessa pandemia, você que está me ouvindo esteja passando por uma situação difícil. Perdeu seu emprego, perdeu sua fonte de renda, e agora uma ansiedade toma conta do teu coração. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que o Senhor Jesus, Ele está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando do seu povo em meio a esta pandemia. E fique tranquilo, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. O mesmo Deus que supriu as necessidades de Israel durante toda a sua caminhada no deserto, durante aqueles 40 anos, Ele está cuidando da sua igreja, está cuidando do seu povo nesses últimos dias. O versículo de número 5, ele diz o seguinte: sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor, teu Deus, te educava, como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. Veja que o versículo de número 5, ele diz: Deus estava cuidando de você, Deus estava te educando, te preparando, te disciplinando para que você pudesse possuir a terra. Assim como um pai corrige, assim como um pai disciplina o filho a quem ama. Israel era o filho primogênito de Deus. E após todos aqueles anos de escravidão no Egito, eles precisavam aprender o que era a liberdade e como usar esta liberdade com responsabilidade. Daí a necessidade da disciplina do Senhor sobre eles. Quando se fala em disciplina, nós normalmente pensamos em castigo, em uma recompensa pela desobediência. Mas disciplina é muito mais que isso. A disciplina é a preparação da criança para as responsabilidades da vida adulta. E Deus estava preparando o seu povo para que eles pudessem viver na terra que o Senhor lhes daria. Devemos observar a disciplina como uma grande prova do amor de Deus para com os seus filhos. É o que diz a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 5. Meus filhos, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por eles és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa a todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitai-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Deus não é um pai relapso, Deus não é um pai banana, Deus não é um pai que vê seus filhos fazendo e acontecendo e não chama a atenção de seus filhos. Pelo contrário, Ele ama os seus filhos e por amá-los, Ele aplica a disciplina correta para fazê-los crescer, para fazê-los amadurecer. O segredo para o crescimento durante a disciplina é a humildade.
é nos submetermos à vontade de Deus. Resistir à disciplina do Senhor é endurecer o coração, e isso não é bom. Deus estava preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida. Moisés aqui está advertindo este povo acerca da importância da obediência à palavra do Senhor. E assim como a nação de Israel estava sendo preparada para possuir a terra que Deus, através de juramento, havia prometido aos seus pais, nós, irmãos, como igreja do Senhor, enquanto peregrinos aqui nesta terra, estamos sendo preparados pelo Senhor para herdarmos a nossa pátria celestial. Portanto, resta-nos a termos um comportamento de obediência a Ele, de obediência à sua palavra, aceitando a disciplina do Senhor como filhos amados, sabendo que o Senhor está nos provando todos os dias, provando o nosso coração, para que possa ser exteriorizado tudo aquilo que está dentro de nós e o Senhor possa tratar-nos para que possamos ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Resta-nos crer no Senhor, confiar nele, viver na total dependência do Senhor, sabendo que Ele é quem cuida de nós. Assim como Moisés estava preparando aquele povo para entrar na terra prometida, Deus está preparando a sua igreja para herdar as mansões celestiais, a Canaã celestial. Portanto, irmãos, vamos permanecer firmes na palavra do Senhor. Nós vamos terminando por aqui. No próximo áudio nós vamos dar continuidade ao capítulo de número 8 do livro de Deuteronômio. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato à nossa pastora presidente, pastora Luíde, pela confiança. Sou grato ao pastor Gideon Júnior pelo privilégio que nos dá de participarmos desse projeto lindo de semearmos a palavra do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.